Olá, professor. Eu e meu grupo iremos apresentar sobre o tema Engenharia de Software. Os integrantes sou eu, Vitor, Nicolas, Leonardo, Caio e William. Eu vou começar falando sobre o que é a engenharia de software. A engenharia de software é uma área da computação voltada para especificação, desenvolvimento, manutenção e criação de software com aplicação de tecnologias e práticas de gerência de produtos e outras disciplinas visando a organização, a produtividade e a qualidade do software. Eu vou explicar como surgiu o software. O termo engenharia de software foi utilizado pela primeira vez em 1968 numa conferência sobre engenharia de software da OTAN. Tudo para tentar contornar uma crise que estava acontecendo, a crise de software, e tentar melhorar a engenharia, deixando mais sistemática e controlada no desenvolvimento do próprio software, que é complexo. Essa reunião que aconteceu na OTAN juntou um grupo de 50 renomados cientistas da computação durante um período de uma semana em Garmisch, na Alemanha. Essa conferência, o objetivo dela era chamar atenção para um problema que estava tendo em relação ao software, e esse problema produziu um relatório de mais de 130 páginas afirmando que o software fosse construído com base em princípios práticos e teóricos, como ocorre em vários ramos estabelecidos da engenharia. E para deixar o objetivo deles mais claro, eles decidiram nomear de engenharia de software. E o que fez gerar essa reunião, né, essa crise, a crise de software foi um termo para expressar a dificuldade do desenvolvimento do software frente ao rápido crescimento da demanda, da complexidade da demanda da complexidade dos problemas a serem resolvidos. E da inexistência de teorias estabelecidas para o desenvolvimento de sistemas funcionais adequadamente ao, ao que pudessem ser valorizados. O que gerou em si essa crise foi projetos estourando o orçamento, projetos estourando prazo, softwares de baixa qualidade, softwares com muitas das vezes não satisfazendo os requisitos, né? E projetos impossíveis de serem gerenciados e códigos muito difíceis de serem mantidos. E nessa reunião, eles fizeram algumas coisas que ajudaram a superar essa crise, que foi a análise econômica de sistemas de informação, o uso melhorado de tecnologias, modelos e ferramentas, a mudança do paradigma sobre o que o desenvolvimento de um software e como deveria ser feito. E uma das coisas muito importantes foi o interesse do governo em treinar e na educação para conseguir que esses métodos fossem atingidos, esses objetivos fossem atingidos. E isso gerou muitas sub-áreas e conseguiu desenvolver várias outras coisas que ajudaram cada vez a crescer mais o software, essa área, e se desenvolver. Eu sou o Leonardo Iglesias e uma das várias atribuições que o engenheiro de software tem é o desenvolvimento de software. Por isso, eu vou falar sobre os 7 princípios do desenvolvimento de software, que foram criados pelo cientista David Hooker. O primeiro princípio é a razão de existir. Tudo tem um motivo para existir. E quando a gente está montando um sistema e a gente quer adicionar uma nova função, a gente tem que se questionar: essa função está agregando algo ao sistema? Ela é realmente útil? Se não, a gente não deve
não deve adicioná-la, não deve fazê-la. Caso sim, a gente adiciona. Eu botei como exemplo essa porta de vidro que tem um olho mágico. O olho mágico é totalmente desnecessário para a porta, pois a gente já consegue ver quem está batendo através do vidro. O segundo princípio é o KISS. Keep it simple, stupid. Ou em português, mantenha isso simples, idiota. É um ditado popular que surgiu na Marinha Americana, pois quando os engenheiros estavam desenvolvendo algo, eles tinham que fazer que esse equipamento fosse simples o bastante para que uma pessoa com pouca instrução conseguisse desmontá-lo, repará-lo e montá-lo de volta em pouco tempo. E quando a gente traz isso para a área de software, a gente deve ter em mente que o simples não é uma gambiarra. Na verdade, o simples ele seria algo limpo, algo que é claro, algo bem planejado. E geralmente os softwares mais elegantes são os mais simples. Uma das vantagens de ter um software simples é que eles são mais fáceis de se manter e, além disso, eles têm menos chance de darem erro. O terceiro princípio é mantenha a visão. Um projeto deve seguir um estilo único. Quando a gente começa o projeto, a gente tem que deixar bem claro o que a gente quer com esse projeto e como a gente vai alcançar esse objetivo. Porque quando isso não fica muito claro, o caminho que a gente toma geralmente é meio tortuoso, é meio improvisado. E quando a gente chega no final, a gente percebe que a gente acabou costurando uma colcha de retalhos e que com qualquer puxão ela pode se desfazer, e a gente não quer isso para o nosso projeto. 4. O que você produz vai ser usado por alguém. Inevitavelmente, uma hora o nosso código vai ser mexido sem ser pela gente. E os motivos para isso são vários, desde que a gente pode ter sido desligado do projeto, ou o cliente quer que outra pessoa agora tome conta do código. Por isso a gente tem que deixar que o nosso código seja entendível para outra pessoa. Porque, por exemplo, imagina um carro que deu problema no motor e ninguém consegue consertar. Você tem que levar para os engenheiros que às vezes estão fora do país para consertar. E é totalmente inadmissível isso. Da mesma forma, o nosso código. Tem que ser possível de outras pessoas entenderem ele. 5. Esteja aberto para o futuro. Geralmente, para o cliente, fazer um investimento em tecnologia é algo muito caro e por isso ele quer que seja um investimento duradouro. Então, sempre que a gente estiver fazendo software, a gente tem que se questionar: e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E caso aconteça, a gente tem que deixar um gancho para que isso possa ser resolvido. Um exemplo que eu dou é, por exemplo, um aplicativo de uma loja. Ela tem um filtro dos produtos e eles atende bem o lojista. Porém, no ano seguinte, o lojista pode querer botar novos produtos, e para esses novos produtos precisa ter novas classificações no filtro. O aplicativo tem que ser capaz de adicionar novas categorias ao filtro, porque para o lojista é impensável ele pagar de novo para uma pessoa ir lá e conseguir ajeitar isso. 6. Planeje com antecedência para a reutilização. Bem, quando a gente reutiliza alguma coisa, a gente economiza, além do dinheiro, o tempo. E isso é uma coisa que agrega valor aos sistemas, tanto ao sistema reutilizado quanto ao novo. E tudo isso tem que ser feito, obviamente, com um planejamento. O sétimo princípio é pense. Quando a gente avalia as alternativas e detalha os riscos, a gente tende a tomar a melhor decisão. E ainda assim, caso a gente tome a decisão errada, fica um aprendizado sobre que decisões não tomar em tais situações. Com isso eu termino minha participação e passo para o próximo integrante a palavra. Eu vou falar sobre os campos da engenharia de software, que pode ser dividido em 5 campos: engenharia de requisitos, de design, de desenvolvimento, de testes e de manutenção. A primeira delas é engenharia de requisitos ou requisitos de software. A engenharia de requisitos é um campo dentro da engenharia
da computação que trabalha estabelecendo as necessidades do cliente que precisam ser resolvidas pelo software. De acordo com o glossário de engenharia da computação, de software, desculpa, da IEEE, ele define requisito como uma condição ou capacidade necessária para o usuário resolver um problema ou atingir um objetivo. Então, a parte de requisitos de software ela tem o objetivo de estabelecer uma base de concordância entre o cliente e quem vai fornecer o produto, que é o software, sobre o que ele faz, fornecer uma referência para a validação do produto final, afinal, assim que a gente terminar o produto, ele cumpre os requisitos que a gente definiu no início, e ainda reduzir o custo de desenvolvimento, porque se você tem os requisitos bem definidos, impede que você faça retrabalho durante a criação desse software que pode ser muito complexo. As atividades relacionadas com o processo de requisitos de software podem ser divididas amplamente em concepção, levantamento, elaboração, negociação, especificação, validação e gestão. E no final desse processo a gente tem um documento com todos os requisitos e restrições desse software. Em segundo, a gente tem o design de software, que é a parte da engenharia de software que se encarrega de fazer todo o planejamento anterior ao desenvolvimento, incluindo a definição de uma arquitetura do software e transformar todo em um documento ou conjunto de documentos capazes de ser interpretados diretamente pelo programador. Para atingir esse objetivo, o projetista ele tem que mapear todas as estruturas e funcionalidades identificadas na análise de requerimento, dentro do contexto e das restrições da arquitetura. Vai pegar o documento do requerimento, ver tudo que o software precisa fazer e aplicar em uma arquitetura, e de forma a tornar possível a construção desse software. O design de software normalmente envolve a resolução de problemas e planejamento de uma solução programável. Isso inclui o design de algoritmo e arquitetura de alto nível, por exemplo. Logo depois a gente tem o desenvolvimento do software em si. Então, o processo de desenvolvimento de software é um conjunto de atividades parcialmente ordenadas com a finalidade de obter um produto de software. É estudado dentro da área de engenharia de software, sendo considerado os principais mecanismos para se obter um software de qualidade e cumprir corretamente os contratos de serviço. O desenvolvimento de software é a mão na massa. A partir de que você já tem os requisitos necessários, você já tem o design desse produto pronto, é hora de você criar esse produto. Então, geralmente, o design de produto é o processo de programação, documentação e correção de falhas envolvidas na criação. Em outras palavras, inclui tudo que está envolvido entre o conceito do software desejado até a manifestação final do software, num projeto bem planejado e bem estruturado. Seguinte, a gente tem o teste de software. É uma investigação feita para dar informação ao cliente sobre a qualidade do produto. Além disso, os testes também podem prover uma visão objetiva e independente do software, que permite às empresas avaliar e entender os riscos da implementação do software. As técnicas de teste de software consistem basicamente em procurar erros além do uso normal e checar se o programa funciona de formas esperadas. Existem vários tipos de testes, existem testes de unidades específicas, existem testes integrados para o programa inteiro, e a fase de teste é muito importante para o produto final de qualidade. E por último, a gente tem a manutenção de software. Manutenção de software na engenharia de software é a modificação de um produto depois da entrega, para corrigir falhas, melhorar a performance ou adicionar novos atributos. A diferença da manutenção de software para os testes de software é que tudo o que acontece na manutenção é após o produto ter sido terminado e entregue. Então você vai corrigir falhas que ocorreram durante o produto em andamento. Só que, na maioria dos casos, a manutenção de software ela envolve mais adicionar novos atributos e melhorar a performance do produto do que necessariamente corrigir problemas que a gente já tinha. Então a gente tem essas 5 divisões da engenharia de software, que elas vão muito bem mais a fundo, existem várias técnicas em cada uma delas. Não necessariamente em todos os ciclos de vida de um software eles usam todas essas técnicas em ordem, mas para um produto de qualidade é importante que você tenha todas essas bem definidas e bem feitas. Na minha parte, eu vou explicar as áreas de estudo e as aplicações da engenharia de software, tais como os tópicos dos estudos, quanto a sua parte no mercado de trabalho atual. Para isso, antes, tem que se apontar algumas coisas sobre a engenharia de software, algumas necessidades para que esses estudos funcionem, para que seja possível compreender como que funciona para estudar ela, estudar os tópicos dela. Primeiramente,
apontar que a engenharia de software ela é responsável pelo controle de um software propriamente dito, tais como o seu gerenciamento, a manutenção e tudo mais. Toda essa parte envolve o software, é ela que estuda, é ela que trabalha em cima. E também é necessário um grande uso da criatividade do indivíduo, pois precisa saber um caminho a se trilhar para resolver esses problemas, para desenvolver o software em si. Tudo isso precisa de uma alta capacidade criativa da pessoa. E também precisa de um relacionamento interpessoal, saber como lidar com as pessoas para trabalhar em grupo, para atender necessidades de um cliente, saber que pode ser feito para atender as necessidades dele da maneira mais eficaz possível, da maneira mais prática, que não acabe levando um estresse muito alto ou um produto final ruim, tanto para você quanto para o cliente. Quanto aos estudos da engenharia de software, tem que entender que ela é uma área muito ampla, que abrange vários ramos, tem uma diversidade de opções muito grande para se especializar ou se estudar. Então, não tem como resumir ela somente uma coisa só, tipo, definir ela como somente uma parte só. Tem que se entender ela como um todo ou pegar alguns exemplos aqui, mas a parte mais importante é se entender que os estudos dela são muitos e as aplicações dela são maiores ainda. Eu separei alguns tópicos que eu acho que sejam os mais importantes para a compreensão dos estudos da engenharia de software, para entender como que ela funciona nesse quesito. Tópicos esses que são a arquitetura de computadores, que é a parte dos conjuntos, das instruções e toda a organização da máquina utilizada pelo engenheiro. Sistemas operacionais, tanto quanto a sua composição, quanto saber qual sistema operacional o programa, o aplicativo vai ser feito para ser integrado, para o que ele vai ser feito. A linguagem de programação, para saber qual linguagem vai ser utilizada para o desenvolvimento de um projeto. A estrutura de dados, que é a parte da organização, de como que é feita a coleta, o acesso às informações contidas num programa, né? O gerenciamento de software, que é ele que diz como que vai ser feita a manutenção do programa, de toda a sua criação para que ele siga uma trilha correta, que ele não se desvie, que ele não aconteça o erro. E caso aconteça o erro, como que ele vai ser resolvido. E obviamente o desenvolvimento de software, porque é com ele que realmente vai criar o programa, o aplicativo, utilizando todos esses tópicos já ditos e outros tópicos a mais que existem dentro da engenharia de software. Na parte das aplicações, dos estudos da engenharia de software para o mercado de trabalho, é preciso entender que as possibilidades são várias, já que o engenheiro ele não precisa focar em somente uma coisa só obrigatoriamente. Não, ele pode escolher entre várias opções que tem, inúmeras que existem. Aqui eu vou listar duas que tem. Uma das opções, e a mais procurada também na parte da engenharia de software, é desenvolvimento de aplicativos. Não importa qual seja o sistema operacional. Nisso, o engenheiro ele pode tanto criar jogo como uma plataforma, sistemas de banco, sistema de segurança, utilizar. E nessa é a parte que a mente criativa pode trabalhar mais, já que ele tem uma possibilidade muito maior de programas que ele pode criar a partir daí. Ele pode desenvolver vários programas e projetos daí, podendo sim trabalhar sozinho, da parte de freelance, ou trabalhar em grupo para uma empresa para desenvolver somente para um tipo de fim. Outra opção é o gerenciamento de projetos. Nele, o profissional ele vai comandar toda a parte do gerenciamento de um projeto de software, toda essa parte das pessoas, como que vai ser feito o trabalho. É claro que para isso precisa de uma organização muito grande, um foco muito alto e uma determinação também muito forte para que consiga ser feito um trabalho de altíssima qualidade, já que você vai estar trabalhando com várias e várias pessoas e vai ter que saber como que gerenciar o projeto do início ao fim. Olá, meu nome é Caio do Nascimento Reis e a minha parte neste trabalho é o que faz um engenheiro de software. Vou passar o slide. O engenheiro, com esta formação, na maioria das vezes, ele vai se dedicar ao desenvolvimento de software e programas computacionais.
é a responsabilidade dele desenhar e também testar os novos programas, além de fazer a manutenção e revisão. Ou seja, ele vai tanto criar os seus próprios softwares, seus aplicativos, mas também ele vai, na maioria das vezes, também fazer a manutenção e revisão deles, tanto do próprio que ele fez, como também de algum colega de trabalho. Vou passar o slide. Cabe a ele ainda criar aplicativos, jogos, plataformas digitais para atividades educacionais, sistemas embarcados e sistemas específicos, como os destinados à área médica e bancária, de forma a elevar também o desempenho e a produtividade dos profissionais desses setores. Dá para ver por isso daqui que está bem versátil, que ele, o profissional desta área, ele trabalha em diversos tipos de setores, tanto na área médica e bancária, e também, às vezes, ele trabalha com aplicações que vão fazer o trabalho dos outros render mais. Ele vai trabalhar numa área para aumentar o desempenho e a produtividade, talvez com um software, com um aplicativo, com o que quer que ele faça. E também ele pode trabalhar nas áreas de educação, com aplicativos e diversos outros fatores. E o bacharel, ele também pode trabalhar tanto em empresas públicas como privadas, na área de inovação, startups e em grandes companhias de tecnologia. O bacharel, ele tem uma versatilidade também. Ele pode fazer um concurso público, ele pode também trabalhar na área privada, ele pode trabalhar com uma startup nova e em grandes companhias de tecnologia que a gente conhece. Vou passar o slide. Eu vou falar agora sobre o crescimento no mercado de trabalho de software. Segundo a ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software, trabalha no Brasil, quase 16 mil companhias atuam no mercado brasileiro de tecnologia de informação. Na maioria das vezes, essas empresas se dedicam ao desenvolvimento, à fabricação, à comercialização e à distribuição de hardware e software, em 71,5% do total, e também a prestação de serviços de informática, 28,5%. Só em 2016, essas empresas juntas movimentaram 39,6 bilhões de dólares. E também as 2 mil empresas que são filiadas à AB, que têm a carteirinha, que têm a credencial, elas geraram mais de 200 mil empregos diretos na área, no setor. Ou seja, é um mercado que está em muito crescimento no Brasil e que tem uma demanda cada vez maior. No Brasil, em específico, ele é o 8º país no ranking mundial de desenvolvedores, fabricantes e distribuidores de software, que movimenta cerca de 27 bilhões de dólares apenas com o mercado interno. Isso sem contar com as movimentações externas também. O cenário também mantém o setor aquecido para os engenheiros. Ou seja, basicamente, hoje em dia nunca vai faltar emprego para o engenheiro de software. Ele sempre vai ter uma oportunidade no mercado de trabalho. E também uma coisa que acabou gerando muitos empregos nessa área e acabou aquecendo o setor é o uso massivo de celulares e tablets pela população brasileira. Então, é cada vez mais necessário um profissional dessa área. Cada vez mais empresas buscam profissionais que têm que lidar com esses sistemas, que saibam criar software, que saibam mexer nesses aplicativos, que saibam fazer manutenções. Então, é cada vez mais exigido que um profissional desse tipo.